Привет, pessoal! Este é o segundo segredo do russo e o segundo diálogo entre o Gabriel e a Lily. Vejamos, vamos ouvir o áudio inteiro e depois destrinchar este russo. Сколько тебе лет? Мне 34 года, а тебе? Мне 32 года. Где ты родилась? Я родилась в России. Я родился в Бразилии. Где ты живешь сейчас? Я живу в Москве. А ты? Я живу в Санта-Марии. Certo? Já ouvimos os segredos. E agora vamos ver o primeiro. Gabriel começa perguntando quantos anos a Lily tem. Сколько тебе лет? Сколько? É uma palavra interessante e importante. Ela significa quanto ou quantos. Quanto ou quantos. A primeira coisa que nós notamos é que ele tem um apóstrofo. Isso pode parecer interessante para quem é brasileiro, né? Mas no russo existe uma pausa entre algumas palavras. Aqui, por exemplo, nós não vamos dizer escolhica. Nós vamos dizer com uma pausa no L. Skolka. Skolka. Então, essa palavra significa quanto ou quantos. Тебе. Pode parecer difícil agora no começo para vocês, porque o тебе não é o pronome ti, é uma declinação do pronome ti. O pronome ti significa você. Porém, o тебе é uma declinação do você. Nós não temos isso no português, mas no russo temos uma declinação do pronome. E por conta disso, em algumas frases, nós não perguntamos сколько ты лет, mas сколько тебе лет. O тебе já contém o você tem. Então, você colocaria como uma tradução, você tem. E o лет igual a anos. Mas anos na pergunta. Na resposta nós vamos ver que os anos vão ser respondidos com uma palavra diferente. Então aqui nessa frase nós temos quantos anos você tem? Сколько тебе лет? Outra coisa que é preciso notar é que nesse método você não vai estudar a gramática sozinha. Você vai estudar os diálogos e a gramática vai ser assimilada. O que isso significa? Você poderia passar anos estudando gramática russa, uma gramática riquíssima, e então passar mais alguns anos estudando vocabulário, e só então, depois de anos, você começar a aprender o russo, você começar a falar o russo. E com esse método, você não faz dessa forma. Você começa a falar desde o início como se fosse uma criança. Uma criança vai começar a falar o idioma cometendo alguns erros, cometendo alguns erros de gramática, alguns erros de pronunciação. Porém, ela vai melhorando até o momento que ela consegue falar bem o idioma, fluentemente, o seu idioma nativo. Nesse aprendizado, isso é aprendido da mesma forma. Uma criança não começa estudando gramática para depois falar o idioma. Ela fala o idioma para depois estudar gramática. Então, é um método natural de aprendizado do idioma. Então, não se preocupe se você não entende bem como utilizar o тебе ou o ti no início. O importante é você masterizar os áudios que você vai ouvir. Ouça milhões de vezes entre um áudio e o outro, entre um diálogo e o outro. Então, você vai começar a entender. Nesse momento, ele utilizou o тебе nesse contexto. Eu também vou utilizar quando eu for falar a mesma frase. É assim que você fala o idioma fluentemente. Você não lembra da gramática para depois falar. Você, quando está falando fluentemente o idioma, você lembra de já ter ouvido aquilo ali e falar da mesma forma. Você fala pelo hábito, não pelo conhecimento da gramática. O conhecimento da gramática é mais útil quando a gente for estudar como escrever e como ler em russo. Quando você tem tempo de pensar sobre o que você está fazendo. Quando você está falando, você não tem tempo de pensar. Então você tem que aprender pelo hábito. E é esse o método que nós utilizamos. Então vejamos. O segundo diálogo, o segundo áudio do diálogo é o da Lily.
Então, nós vemos a resposta dela. Мне 34 года, а тебе? Мне 34 года. A тебе? Então, мне é uma declinação do pronome я, eu, mas também com a mesma ideia do тебе. Você tem, eu tenho. Então, no мне vai ficar eu tenho, nessa interpretação do diálogo, claro. Isso não é uma tradução literal, é uma tradução interpretada. Мне 34. Não é tão importante você decorar os números agora. O número aqui é só para representar como ele seria utilizado numa frase. Então, мне 34 года. O que significa года? Года significa anos, mas anos na resposta. Então, eu tenho 34 anos. A тебе? A тебе. Nós já vimos essa frase anteriormente em um outro diálogo. Significa e você. E você? Então, o Gabriel responde. Мне 32 года. Мне 32 года. Мне, novamente utilizado. Nós já vimos isso agora na Lili. E o Gabriel repete. Мне, aí 32. Мне 32. 32, 32. Também é um número que você não precisa aprender agora, porque nós teremos aulas apenas com números. Apenas te ensinando a falar os números em russo. Não é tão importante agora. E também года. Ou seja, eu tenho 32 anos. Aqui no da Lili, nós não colocamos, mas eu tenho 34 anos e você? E o Gabriel responde, eu tenho 32 anos. O Gabriel manda um segundo áudio, um áudio em seguida. Где ты родилась? Где ты родилась? Nós vemos aqui novamente o ты. Ты. Aqui está com ti, eu vou corrigir depois, porque não é tão importante como se escreve. Essa escrita do russo não é a maneira correta de se escrever. Não se escreve assim em russo. O russo tem um próprio alfabeto, que é o alfabeto cirílico. Essa escrita aqui é só para você saber como se pronuncia as palavras. Então, acho que o ti representa melhor essa palavra do que o ti. Não é ti, é ti. Então, где, a primeira palavra, где, significa onde. Onde. Outra palavra importante no russo, где, где, onde. Ты, agora sim, no pronome na sua forma natural, ты, você, родилась, родилась, родилась. Significa nasceu. Em inglês, was born, nasceu. Onde você nasceu? A frase então é: onde você nasceu? A Lili responde. А ты? Ups, não esse. Я родилась в России, а ты? Isso. Я родилась в России. А ты? Я родилась в России, а ты? Aqui nós temos o pronome я, que significa eu. Родилась, nós já vimos ali em cima, uma palavra parecida, né? Родилась, aqui não tem apóstrofo, aqui tem um apóstrofo. Nós vamos ver a diferença, mas apesar disso, é parecido. Nós já sabemos que o verbo nascer, e agora, я родилась, eu nasci.
Tradlas. Tradlas. Esse apóstrofo é novamente aquela pausa. Yadadlas. Yadadlas. Esse é uma forma da Lily dizer que eu nasci. Eu nasci. V significa na, no, em, Iraci. Iraci é Rússia. Ou seja, eu nasci na Rússia. Eu nasci na Rússia. Depois ela pergunta a ti. Novamente a gente vê essa expressão. Antes a gente viu a tibie, agora a gente vê a ti. Nós sabemos que ti e tibie se representa, é uma forma de representar você, com uma declinação e outra sem declinação, mas você. Então, e você. E você. Aqui, então, eu nasci na Rússia. E você? O Gabriel vai responder. Я родился в Бразилии. Я родился в Бразилии. Я, nós vemos que significa eu. Родился. Родился é a forma do homem responder que nasceu. Radilás, a Lili respondeu, eu nasci. O homem, родился, é a mesma coisa, mas só que para o homem, eu nasci. E v, nós já vimos que significa no, na, em, Brasília. Brasília. Brasil. Escrever em português, né? Brasil. Eu nasci no Brasil. Então, o Gabriel manda mais uma pergunta. Где ты живешь сейчас? Где ты живешь сейчас? Где nós já vimos. Где. Palavra importante. Onde. Ti. Aqui novamente com I, mas só que vamos ler com E. E esse acento eu acho que representa melhor. Ti. Ti. Você. O verbo живешь. Esse verbo é o verbo viver, mas só que já conjugado para o pronome ti. Живешь. Então, você vive. Vive. Vocês vão notar que na maioria dos verbos conjugados pelo pronome ti, vai vir esse final yosh e yesh. Pode ser também yesh. Yesh. Yosh ou yesh. Sempre que o verbo vir assim, você já sabe que ele está conjugado pelo pronome ti. E a palavra sei chas significa literalmente agora. Ela perguntou anteriormente onde você nasceu. O Gabriel perguntou anteriormente onde você nasceu. Ela disse que nasceu em Moscou. Nasceu na Rússia. Agora ele pergunta onde você vive agora. Onde você vive agora? E ali ele vai responder. Я живу в Москве. А ты? Я живу в Москве. A ti. Ou seja, ya nós já vimos.
significa eu. Живу é o mesmo verbo жить, que é viver, mas conjugado para o я agora. Я живу. Nasci. Conjugado para o я. V, nós já vimos. No, na, em. В Москве. 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 Moscou. Vocês vão notar que sempre que eu utilizar o v, que significa no, na, em, sempre que eu utilizar o v, a palavra da frente vai se modificar do seu estado natural. Moscou, Moskva. Porém, como eu coloquei o v antes, em Moscou, o Moscou também tem uma declinação. E o Moscou vai se chamar v, Moskvе. A maioria das palavras que vão sofrer essa declinação vão acrescentar um e no final e tirar. Moskva, tirar e colocar um e. Moskvе. A maioria das palavras vão acontecer isso, não é regra. E ela pergunta: a ti, novamente, e você. Então fica: eu nasci em Moscou. E você? E o Gabriel responde: Я живу в Санта-Марии. me desculpe, não eu nasci. O verbo жити, eu vivo em Moscou. Eu vivo em Moscou. Não eu nasci. Nasci é родилась. Viver é жить. Я живу. Aqui também, não é eu nasci, é eu vivo. E o Gabriel responde: Я живу в Санта-Марии. Я живу в Санта-Марии. Я, como nós vimos, eu живу. Significa viver. V. Já vimos no, na, em. E Santa Maria. Maria. Eu vivo em Santa Maria. Eu vivo em Santa Maria. E assim nós temos todo o diálogo destrinchado, palavra por palavra, para que você entenda o diálogo, mas não só isso. Agora, entendendo o diálogo, você tem que ouvir e ouvir e ouvir milhões de vezes até você masterizar todo o diálogo. É imprescindível fazer isso para o método funcionar. Depois você não adianta dizer que o método não funcionou para você se você não ouvir milhões de vezes. É um requisito. Então, para isso, nós vamos deixar aqui embaixo no site um botão para você baixar o diálogo inteiro num áudio só. Então você baixa num áudio só no seu celular e ouve sempre que puder. Ouve sempre que puder até a próxima lição. Então, ouvindo muitas vezes, você vai masterizar esses diálogos. Tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Pacá, pacá.